Juízo investigativo. A purificação do santuário é o dia da expiação em escala cósmica? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje damos continuidade à nossa série sobre a doutrina do juízo investigativo dentro da perspectiva adventista. Hoje eu vou começar a explicar, introduzir a convicção adventista de que a purificação do santuário aludida em Daniel 8,14 é equivalente ao juízo celestial em Daniel 7, ok? E em função das relações linguísticas e temáticas entre Daniel 8 e Daniel 9 com o livro de Levítico, a nossa compreensão é que a purificação do santuário em Daniel 8,14 é, vamos pensar assim, o equivalente celestial do dia da expiação em Levítico 16, ok? Essa convicção é muito importante para a compreensão do entendimento adventista e acho que está na hora já da gente começar a introduzir esse tema e eu vou assim fazê-lo neste vídeo a partir de uma parte de um artigo do Ángel Manuel Rodrigues aqui, o dia da expiação e Daniel 8,14, que eu vou ler com vocês para a gente pensar em algumas questões aí sobre a teologia adventista, ok? Preparados? Vamos lá? Então vamos lá. O Ángel Manuel Rodrigues diz assim: há apenas algumas passagens do Antigo Testamento em que o dia da expiação é mencionado. E aí ele faz uma lista dessas passagens. Êxodo 30, verso 10, Levítico 16, Levítico 23, versos 26 a 32 e Levítico 25, verso 9. As duas mais importantes são Levítico 16 e Levítico 23, versos 26 a 32. Os rituais realizados durante esse dia parecem ter tido o propósito de expressar, no mínimo, 3 ideias básicas dentro do contexto da fé israelita lá do Antigo Testamento. As 3 ideias são as seguintes: Deus e seu santuário eram vindicados no dia da expiação. O povo de Deus, que se arrependia dos seus pecados e participava do ritual, era purificado lá no dia da expiação. E 3, Deus julgava o povo, separava obedientes de desobedientes, aqueles que iriam se manter dentro do povo, aqueles que seriam eliminados do meio do povo, num julgamento, tá? Lá no dia da expiação. Essas são as 3 convicções básicas do dia da expiação em Levítico 16 e em Levítico 23, versos 26 a 32, que de alguma maneira nós adventistas cremos estar associados a Daniel capítulo 8, 9 e 7. Dentro desta relação toda dos paralelos dentro do livro, conforme eu já tenho explicado nos últimos vídeos, segundo a convicção adventista, ok? Beleza? Se eu terminasse o vídeo aqui agora, 3 minutinhos, né? A maioria dos vídeos aí tem tido quase meia hora de conteúdo, às vezes até um pouco mais. Você acreditaria em mim? Sim ou não? E por quê? Bacana. Eu não vou esperar a resposta da sua parte, mas eu vou fundamentar de uma forma um pouquinho mais ampla e profunda, porque assim cremos a partir das palavras do Dr. Ángel Manuel Rodrigues. Então a primeira questão: Deus e o santuário eram vindicados no dia da expiação, e isso de alguma maneira tem que ver com a questão aí de Daniel capítulo 8. Então ele escreve o seguinte: o ministério sacerdotal do príncipe do exército celestial, mencionado em Daniel 8, verso 11, era realizado em favor do povo de Deus. Era um ministério de intercessão e, portanto, segundo a legislação levítica, de perdão de pecados. Aqui entra também o conceito de expiação, tá bom? Essa é uma das razões pelas quais cremos que o ministério celestial de Cristo é um ministério expiatório, em função de conceitos como intercessão, perdão de pecados, e para que haja toda essa dinâmica de perdão de pecados dentro do santuário celestial, é necessário que ali exista na prática o conceito de expiação para que possa existir perdão de pecados, tá bom? Continuando, ele diz assim: a purificação do santuário mencionada em
Daniel 8,14, deixará bem claro que o envolvimento do santuário no problema do pecado era um meio eficiente para lidar com esse problema, para acabar com esse problema. E que a transferência do pecado para o santuário em nenhum sentido afetava o caráter de Deus. Removendo o pecado do seu povo do santuário, Deus se revela como um Deus santo, puro, justo. Ele também se revelará como Deus todo-poderoso, que vence as forças malignas deste mundo de maneira definitiva e permanente, conforme Daniel 2 e Daniel 7. Daniel 2 e Daniel 7 apresentam lá o quarto poder dividido em 10, lá no caso 10 dedos da estátua ou 10 chifres do animal sendo destruído de forma sobrenatural pela ação de Deus, sem ajuda de mãos humanas, e ali se estabelece o reino eterno de Deus e o povo dos santos do Altíssimo vai viver a eternidade nesse paraíso restaurado, um jardim do Éden restaurado, que é o reino de Deus, beleza? Então Daniel 2 e Daniel 7 revelam um pouco disso, né? Deus ele vai de fato se revelar como esse Deus todo-poderoso que vence o mal. E aí o que acontece? Em relação à vindicação de Deus e do seu santuário no contexto de Daniel 8, se entende que existe, de alguma maneira, um ataque contra o santuário da parte do chifre pequeno. As implicações desse ataque precisam ser bem entendidas de maneira que o ministério contínuo do príncipe do santuário, no lugar santo do santuário, é atacado, deitado abaixo, e aí existem muitas implicações disso para o povo de Deus. E agora o exército, a guarda levítica é destruída, caída por terra, e agora o chifre pequeno coloca ali o seu exército ali como posse daquele ministério e tenta de alguma maneira destruir a verdade, a lei de Deus, a palavra de Deus do ministério do príncipe do santuário. Tudo isso tem implicações em relação ao povo de Deus vivendo sobre o período histórico de dominação desse chifre pequeno e etc. E ali existem inúmeras questões interessantes sobre a transferência do pecado do povo de Deus para o santuário e a purificação do santuário como meio adequado de lidar com toda essa realidade, mas isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente trabalhar em breve o livro de Levítico, tá bom? Que trata de forma um pouco mais extensa e explícita estas questões. O importante é só você entender que dentro do nosso entendimento de Daniel 8, a gente percebe que existem todas essas dinâmicas presentes no texto, em função das quais o santuário precisa ser purificado, e aí a purificação do santuário, de alguma maneira, vindica Deus e o seu santuário como santos e sagrados, e um meio de eliminar o problema do pecado dentro desta relação entre Deus e o seu povo. Beleza? Ok. Segundo ponto. O povo de Deus é purificado dentro desse juízo como uma forma geral e tal, etc. Então, o Ángel Manuel Rodrigues diz assim: o livro de Daniel aguarda o tempo em que a salvação do povo de Deus será definitiva. Eles já são os santos do Altíssimo, todavia, ainda estão aguardando a consumação da sua salvação. A vindicação ou purificação do santuário mencionada em Daniel 8,14 é também a proclamação da vindicação ou da purificação do povo de Deus. Seus pecados serão cancelados, a purificação deles atingirá a sua consumação e então o reino eterno será estabelecido. Dentro da nossa compreensão do paralelo entre Daniel 7 e Daniel 8, a purificação do santuário ela é paralela ao juízo onde abrem os tribunais. Aliás, assenta-se o tribunal, abrem-se os livros ali em Daniel capítulo 7. E no final desse processo de juízo como um todo, existe o estabelecimento do reino de Deus, e o povo dos santos do Altíssimo vai herdar o reino de Deus, ok? Beleza. Então, dentro desse contexto, entendemos que no dia da expiação celestial, o povo de Deus também é vindicado, enfim, seus pecados são cancelados, a purificação deles agora está a caminho de atingir a sua consumação, para então eles poderem herdar o reino de Deus, beleza? Ok. Terceiro ponto. O dia da expiação é um dia de juízo, então o dia da expiação celestial é o dia de juízo do juízo investigativo, beleza? Então o Ángel Manuel Rodrigues diz assim: a vindicação ou purificação do santuário em Daniel inclui também uma obra de juízo. O verbo usado por Daniel para se referir à purificação do santuário, tzadak,
é um termo legal. Nesse termo, os conceitos legais e cultuais estão reunidos. Então, purificação do santuário, justificação do santuário, vindicação do santuário, é um termo legal e cultual, e assim, vamos pensar assim, a dimensão legal do conceito já traz como pressuposto o juízo, ok? Então o santuário ser purificado já é uma obra de juízo em função das questões relativas ao santuário, a sua contaminação e etc. Continuando. Ok? A purificação do santuário está intimamente relacionada com a declaração cultual da pureza dos santos de Deus. O povo do Senhor tem sido julgado por ele e tem permanecido em uma atitude de completa dependência de Deus sob as mais angustiosas circunstâncias, debaixo de todo o ataque aí do chifre pequeno e das condições ruins de perseguição e infidelidade da maioria das pessoas, da invalidação da lei de Deus e etc. Tá bem? Então, no meio disso tudo, Deus vai declarar o seu povo puro, santificado, justificado, vindicado em meio a esta situação histórica bem pesada no contexto em que o povo de Deus está vivendo no fim dos tempos. Aí ele continua. Aliás, isso é precisamente o que encontramos no capítulo 7, que para nós é paralelo ao que acontece no capítulo 8. A cena de juízo encontrado em Daniel 7 é um paralelo adequado de Daniel 8,14. Os santos são julgados e absolvidos. O registro dos seus pecados é permanentemente removido do santuário. E os infiéis são extirpados. Assim o santuário é purificado. Então existe uma obra de exame e de encontrar alguns fiéis e assim eles são salvos e outros infiéis e assim eles são condenados. E dentro desse contexto de salvação de uns e condenação de outros, o santuário é purificado. A perícope que estamos discutindo, Daniel 8, versos 9 a 14, nos permitiu olhar para o santuário onde oficia o príncipe dos exércitos celestiais. Sua obra sacerdotal inclui não somente os serviços diários, tamid, mas também o equivalente ao serviço anual, o dia da expiação. A fim de compreender o significado da obra do príncipe no dia da expiação, examinamos brevemente o significado desse ritual no livro de Levítico. Descobrimos que durante o dia da expiação, Deus se revelava como um Deus puro e poderoso, que vence as forças do mal. Deus purificava seu povo de maneira definitiva, removendo o seu pecado do santuário, permitindo-lhes viver permanentemente em sua presença. Aquele dia era também um dia de juízo. As profecias de Daniel, com seus temas apocalípticos, anseiam pelo tempo em que esses eventos serão finais em uma escala cósmica e o mal será finalmente extirpado do universo. O que acontece aqui com a descrição do Ángel Manuel Rodrigues em relação à fé adventista é que a purificação do santuário celestial, de acordo com a nossa mentalidade, atinge esta obra de juízo, e esta obra de juízo universal, definitivo e sem volta é justamente o primeiro passo do juízo final, e então Cristo volta, e aí quem está salvo vai com ele para o céu, e quem está perdido morre, aí esperando o julgamento 1000 anos depois e a segunda ressurreição. Basicamente, a nossa escatologia ela é bastante construída em torno desses conceitos, tá bom? Inclusive, igrejas e tradições que têm uma escatologia diferente, muitas vezes atacam o entendimento adventista ou têm dificuldade de entender o entendimento adventista em relação à escatologia, especialmente nas implicações disso tudo em relação ao milênio de Apocalipse 20. Existem amplas e interessantes discussões a esse respeito no mundo da teologia, dentro de uma perspectiva diferente da perspectiva adventista. Existem pessoas que creem num milênio literal, outras uma coisa simbólica, outras uma coisa na terra antes da segunda vinda, outro algo no céu depois da segunda vinda, outros inclusive algo na terra depois da segunda vinda. Existem várias visões diferentes a respeito do milênio e que de alguma maneira estarão relacionados mais adiante ao entendimento adventista. O importante da gente simplesmente colocar aqui é que dentro da visão adventista, a purificação do santuário, em função de personagens, temas, cenas, ideias do santuário, da terra, remontam a
toda a questão em torno do dia da expiação em Levítico 16 e Levítico 23. Naturalmente a gente precisa expandir e melhorar e crescer e melhor embasar estas relações. Por isso, em breve, nós estaremos trabalhando a questão do livro de Levítico em torno dessas convicções adventistas todas, mas já fica a introdução de que na nossa mentalidade, Deus e o santuário eram vindicados, o povo era vindicado, em meio a um contexto de juízo. Mas será que a gente encontra tudo isso em Levítico 16, que supostamente é a fonte das nossas compreensões em conexão com Daniel capítulo 8? Algumas pessoas acham que não, que o nosso entendimento de Levítico 16, em relação a bode Azazel, em relação à vindicação e salvação, ou juízo e condenação estão equivocados, e um monte de questões interessantes. É por isso que, muito em breve, estaremos tratando das questões do livro de Levítico, em função da problemática toda do juízo investigativo. Então, assim, nós estamos caminhando para o fim da nossa análise de Daniel capítulo 8. No próximo vídeo eu vou fazer um panorama um pouco geral da compreensão adventista sobre Daniel capítulo 8. Essa compreensão é uma compreensão singular dentro do mundo cristão de uma forma geral. Estamos basicamente ilhados em meio a inúmeras outras interpretações da parte de outros grupos cristãos católicos e protestantes. E aí eu vou oferecer uma visão geral do nosso entendimento, para a gente poder embasar esse entendimento de forma ainda mais profunda no livro de Levítico, no livro de Hebreus e no livro do Apocalipse, para depois desse panorama bíblico bem amplo e bem geral, a gente tratar algumas acusações contra a doutrina adventista do juízo investigativo, em função da questão do desapontamento, em função das questões relativas a Ellen White ou aos pioneiros da igreja que inventaram essa doutrina para tapar um buraco em relação ao seu desapontamento. Então essa vai ser uma análise que nós vamos fazer lá no finalzinho desta série, tá bom? Então não fiquem muito ansiosos em relação a isso, pode ficar tranquilo que tudo a gente tem tempo para trabalhar e a gente está construindo o nosso entendimento de forma bem paulatina, bem bíblica e tentando embasar da melhor forma possível as nossas compreensões para que fique claro para as pessoas os motivos de nós crermos como crermos e não concordarmos com os nossos críticos católicos e protestantes por aí, que tão mal falam da nossa doutrina, ainda que, na verdade, no final das contas, vocês vão perceber também que a imensa maioria dos críticos do adventismo em torno do conceito do juízo investigativo mal sabem do que eles estão falando. Em função aí das questões específicas da fé adventista, a gente percebe que, em geral, as críticas contra o nosso entendimento são bastante gerais e bastante superficiais e, com frequência, não atingem os âmagos de cada convicção adventista em torno do tema. É por isso que eu estou construindo esta convicção de forma bíblica, de forma paulatina, de forma gradual, apresentando para vocês os temas, os textos, as imagens, as questões, para as coisas ficarem cada vez mais claro para vocês, para depois, quando eu for questionar os questionadores ou refutar os críticos, as coisas possam estar melhor embasadas, até mesmo para vocês entenderem as críticas dos críticos naquilo em que elas são bastante superficiais e falhas de uma forma geral. E quando existem críticas mais bem feitas, aí a gente fica com muito prazer de trabalhar, porque aí de fato a gente está diante de dilemas e questões muito profundos e interessantes da palavra de Deus, e a gente não tem medo desses questionamentos, pelo contrário. A gente aprende com o contraditório e a gente tem resposta para aqueles que nos contradizem, ok? Então, estamos chegando no fim da nossa análise de Daniel 8 e em breve voltaremos a nossa atenção ao livro de Levítico.